Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, todas as glórias são aos devotos reunidos. E hoje aqui vamos abrir aqui aleatoriamente o Bhagavad Gita. Vamos abrir aleatoriamente para ver o verso que vai sair. Opa, verso bom, bonito. Um verso do Bhagavad Gita. Do capítulo 12, intitulado Serviço Devocional. Nesse verso aqui, logo no começo, Arjuna pergunta a Krishna qual é a melhor forma de nós adorarmos Deus, né? De modo que o próprio Deus é a melhor pessoa, ou a melhor energia, ou a melhor inteligência para responder essa pergunta. E aí ele vai citando as maneiras de adorá-lo, desde os processos mais diretos, como os processos mais indiretos. Até que ele chega nesse verso aqui, que é o versos 6 e 7, onde ele chega à conclusão de como é melhor adorá-lo, ok? Então aqui Krishna está dizendo para Arjuna: Jetu sarvani karmani mai sanyasya mati paraha ananya nauva jogena manjam janta upasate tesham aham samudarta
Mrityu Sansara Sagarati Bhavamina Chirat Parta Maya Vishita Chetasam. Tradução: Krishna diz: mas aqueles que me adoram, dedicando todas as suas atividades a mim, e não se afastando de sua devoção a mim, ocupando-se no serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Prita, para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. De modo que tudo o Bhagavad Gita, como um manual de libertação da alma e de conexão com o divino, pode ser estabelecido nesse verso. É um dos versos, né? Onde Krishna, sendo a autoridade suprema, o próprio Deus respondendo a Arjuna qual o melhor modo de adoração, Krishna vai e resume esse verso depois de falar sobre métodos diretos e indiretos de adoração a ele. Então isso é fabuloso, porque aqui, logo nesse verso aqui, no final desse verso, Krishna está falando: eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Isso é fantástico, né? A ideia do espírito que está vivendo nessa matéria, nesse mundo material, nessa densidade, né? Onde há esse corpo, há o corpo sutil e o corpo grosseiro. A ideia é que o espírito tem que entender que aqui, nessa escola chamada Terra, ele está procurando se libertar dessa condição de nascimentos e mortes. Já que o corpo, né, não é o espírito, mas ele é uma expressão do espírito, um avatar, um fractal, que está expressando o espírito tem que saber o que ele está fazendo nessa forma humana. Qual o propósito de você estar vivendo nessa forma humana? Infelizmente, a maioria das pessoas está se identificando com esse corpo material e esqueceu o espírito, esqueceu Deus, esqueceu essa ligação eterna com Deus, ou pode saber isso teoricamente, mas o coração dele está muito contaminado e ele não toma a atitude que é falada aqui no Bhagavad Gita pelo próprio Deus, para ele se beneficiar do uso desse instrumento, dessa forma humana, dessa personalidade que tem mente, emoções, né, energia e ações. E aí nesse verso Krishna está falando, você tem que usar essa sua forma humana para se beneficiar nesse sentido de se libertar dessa matrix, dessa maia, que é contínua, né, nesse ciclo de nascimentos e mortes. Isso é chamado samsara. E aí, para você conseguir se libertar dessa ciclo reencarnatório ou de experiências em mundos mais densos ou mais sutis também, porque tudo é uma grande ilusão, tudo que está dentro dessa existência material, Krishna está falando nesse verso que devemos adorá-lo. Adorar a Krishna significa conectarmos-nos amorosamente com ele. Mas as pessoas, infelizmente, o falso ego, ele se julga um Deus em si e não tem essa humildade de se render aos pés de lótus de Deus. Deus, o verdadeiro Deus é Krishna. E você é uma parte de Deus. E a parte, como a gente sempre repete aqui, e é preciso repetir, o Dharma do Espírito é que ele é um servo eterno amoroso de Deus. E sendo Krishna, Deus, e Deus falando aqui que devemos adorá-lo diretamente nessa forma de Krishna, naturalmente você ciente que está preso numa matrix, que você está escravo da sua mente enquanto identificando com esse corpo material, você recebe essa sabedoria e imediatamente você toma uma postura interna
de fazer aquilo que Deus está pedindo. Então essa é a liberdade. A liberdade não tem assim, eu vou sair da Matrix. Não existe. A Matrix é uma ilusão, é uma projeção mental da nossa atitude ou da nossa escolha de viver numa energia que é Deus, sem adorar a Deus, sem viver essa conexão. Isso é a Matrix. É nesse sentido que a prisão ela é uma base mental. E aí você usa o seu intelecto para estudar o Bhagavad Gita, depois você se associa com pessoas que já estão vivendo, realizados em Deus, que se renderam realmente a Deus em amor, e através dessa troca de informação, de energia, de experiências, você vai caminhando progressivamente para a sua liberdade, que é uma escolha sua. Deus ele não está te cobrando para você sair desse mundo material, porque ele amorosamente respeita a sua independência, porém o desejo divino é que todo mundo viva feliz no mundo espiritual, nessa plenitude de consciência, de amor, de felicidade, de relações com o Supremo. Por isso, há o 10º canto do Bhagavatam, que explica muito bem como é o gerenciamento dessas relações amorosas em Vrindavana, que é o mundo, né, de Deus, o mundo real, que é o corpo de Deus, dito assim espiritual. Assim como esse universo material em que vivemos é o corpo de Deus, né, quando ele se expande como Garbhadokha Shayi Vishnu, e aí ele adota esse universo como o corpo dele, que é chamado nas escrituras como Vishvarupa, que é descrito no canto 11, né, e 10 do Bhagavad Gita. Assim também Krishna tem o seu corpo espiritual manifestado como Vaikunta, o mundo espiritual, que é a sua potência externa. E tendo ciência disso, que a divindade também se expande dentro do seu corpo material, nessa forma humana, o contato é muito simples. Depende apenas de você sentar em meditação e chamar a amizade de Deus. Tem que desejar, o desejo está em contato com Deus, e aí tudo acontece muito facilmente, porque você está ficando cada vez mais consciente, usando a sabedoria do Bhagavad Gita e não se deixando mais enganar pelo seu falso ego, que é você estar imergindo sempre nessa percepção falsa de que você é o corpo material, os sentidos, os pensamentos, as emoções, sendo que você é algo que está muito além disso. Então, Krishna está explicando aqui, né, que ele é o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Muitas vezes a pessoa fica esperando um salvador, um mestre, né, uma entidade superior para salvar a sua alma, e essa pessoa simplesmente está presa também aqui nesse mundo material, pode ter uma consciência maior, poderes místicos, pessoas de dimensões superiores, mas Krishna está dizendo aqui que ele é o pronto, essa palavra pronto, é ele que vai salvar você por você se render a Deus. De modo que todos os mestres, todos os seres ascensionados, né, até mesmo o Senhor Brahma, que é o criador desse universo, ele tem que viver rendido a Deus. O próprio criador do universo, que é Krishna, né, potencializando essa entidade viva para criar tudo isso aqui que se chama o corpo de Deus, ele está rendido a Deus. Então, há uma escritura chamada Brahma Sahita, que antes de que o Senhor Brahma, que foi a primeira criatura viva manifestada nesse mundo para criar, né, ele observa o Senhor Krishna e descreve o mundo espiritual, descreve Deus,
E isso é incrível, né? Leiam a Brahma Samhita para vocês compreenderem mais como, assim, não tinha nada, não tinha nada, e simplesmente o Senhor Brahma entrou em contato com Krishna, com Vishnu, e aí ele glorifica a Deus, né, através dessa escritura, e vai emanando a, a realidade que transcendental que está por trás de tudo isso que é manifesto. Assim também você é um espírito, você é a realidade transcendental por trás da manifestação do seu microcosmo, que é essa forma humana incrível, que está interagindo com essa energia de Deus. Krishna está pedindo para você entender isso, que ele tem uma forma impessoal, que é isso que eu estou falando, essa relação com a energia total, e ele tem uma forma pessoal, que é a de Krishna, que é a forma original, e atualmente essa forma está dentro do seu coração como Kshiro Dakashai Vishnu, com a sua energia Lakshmi Devi. Ok? Então, Krishna está falando aqui, o Salvador sou eu do oceano de nascimentos e mortes. Não busquem a salvação em outros seres que se dizem, né, ser Deus, ou estar em contato com Deus, e que tem a capacidade de salvar todo mundo, que na verdade cada pessoa é o seu pronto salvador também, a partir do momento que ele está pronto nessa conexão com Deus. É ir adorando a Deus durante toda a sua vida, a sua mente vai se purificando e naturalmente você recupera a sua originalidade de ser, sai dessa confusão, desse mundo material, você abandona essa personalidade grosseira e sutil, no qual agora você se identifica, eu sou o Bhakta alemão, eu sou brasileiro, eu sou Hare Krishna, eu sou qualquer coisa. Se abandona essas designações materiais e espirituais dentro daquilo que se chama uma teoria. E você começa a viver com Deus dentro do seu coração. E aí você se torna equânime, né? Nessa energia, você começa a caminhar em harmonia e em paz, dentro desse chamado sistema de Maya da ilusão da Matrix, que atualmente em Kali Yuga é governada pelas energias trevosas, porém agora estamos em um tempo em que vai haver de novo a luz. Porém a ideia não é ficar na luz, a ideia é voltar para o mundo espiritual. Essa é a verdadeira salvação. O fato de você estar em consciência de Krishna já significa que você está salvo. Essa é a realidade que Krishna vem explicar aqui no Bhagavad Gita. Não ficar assim com tantas teorias, especulações, e ficar analisando certos mestres, certos guias, certas filosofias, religiões. Então, Krishna fala, eu sou Deus, ele veio estabelecendo o Bhagavad Gita, eu sou Deus, você tem que se render a mim, eu sou o pronto salvador da sua vida e de todo mundo, e quem se render a mim nessa adoração amorosa e reconhecimento espiritual, automaticamente está liberado. Você já está liberado nessa vida. A liberação é o resultado natural de você se render aos pés de lótus de Krishna, porque você entendeu que esse é o processo, já que você é um servo eterno amoroso de Deus no espírito, e você tem que usar o seu corpo e a sua mente para que essas funcionalidades de progresso de consciência aconteçam naturalmente enquanto você está por aqui. Por isso é bom se associar ou ter algum lugar onde se cultive a adoração a Deus, né? Respeitando todo mundo, cada um no seu processo, na sua crença, porém, quando lemos um verso desse aqui, imediatamente temos que aceitar que Deus está voltando, né, a responsabilidade para ele. Não há possibilidade de você sair desse mundo de nascimentos e mortes enquanto você não estiver vivendo no espírito. E para você estar vivendo no espírito, você tem que purificar a sua mente através de um processo de devoção a Deus.
E aí Deus no seu coração, ele vai se manifestando, se revelando para você na medida em que você vai se rendendo a ele todos os dias. O trabalho é que você quer sair desse mundo material, e para isso você tem que ser honesto com você mesmo. Todos os dias, o maior presente que você pode receber, a maior riqueza, a maior fortuna, a abundância que você tem na vida, é essa conexão com Deus no seu coração. Quando você está com Deus, você já tem tudo. E o resto é acréscimo, que vai ser manifestado no gerenciamento dessa energia onde você está conectado com Deus, que é chamado o reino de Deus na filosofia cristã. Então, quando você está com Deus, naturalmente você está vibrando no máximo de riqueza, tanto material quanto espiritual. Se você está pensando sempre em Deus, você não precisa pensar em atrair coisas materiais. As coisas materiais surgem para você como um resultado atrativo de você estar vibrando numa frequência muito elevada, que é estar sempre pensando em Deus. Então esse é o segredo. Só que o devoto, ele é tranquilo, né? Tudo que ele recebe material, ele aplica no conforto de poder continuar em sua vida espiritual. Ele não está usando Deus para ter acréscimo, certo? Não é, vou ficar com Deus porque eu vou ter o acréscimo. Não, o acréscimo é vir quando você estiver vibrando nessa conexão amorosa com Deus que se chama o reino de Deus. Você se tornou um servo do Rei Supremo, que é o dono de tudo, inclusive esse universo é o corpo de Deus. E daí você entra em ressonância, né, que eles falam, ressonância harmônica na física quântica, devido a isso. O acréscimo vem naturalmente. Tudo que você vai precisar está sendo administrado por Deus no seu coração, porque ele se torna o seu amigo, o seu supridor, seu provedor, seu mantenedor. Vishnu, esse nome Vishnu significa aquele que mantém. É ele que está mantendo todos esses corpos, todas as nossas emoções, todos os planetas, todas as galáxias, todos os universos, dentro dessa existência chamada material, e você está num dos infinitos universos, dentro de uma galáxia, dentro de uma constelação, dentro de um planetinha, dentro de um corpo material, e aí você está se limitando, se achando insignificante e esqueceu que você é filho de Deus, você é dono do mundo, você é filho daquele que é o Senhor de todas as coisas. De modo que o devoto que alcançou essa consciência, ele é muito tranquilo, ele está em paz, nada pode abalá-lo, porque ele não se envolve com essa energia de Maia que apenas faz promessas, né, que são uma dualidade que está sempre frustrando a alma com esse engano, com esse desejo irreverente do falso ego de conquistar o mundo, de conhecer essa energia material, assim, no caso aqui dos sentidos materiais, você quer experimentar tudo material ao máximo, e aí você quer desfrutar né, sem limites, sem obedecer às leis de Deus, e aí você quer caminhar achando que é livre, mas uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem, e você passa a achar que é um centro do mundo, que você é um Deus, que você pode tudo, que essa é a sabedoria do poder que você tem, e dane-se os outros. E não é assim. Então, Krishna, ele aparece, ele está falando aqui, né? Então ele diz, mas aqueles que me adoram, dedicando todas as suas atividades a mim, e não se afastando de sua devoção a mim,
Isso é muito claro. O que você pensa, o que você sente, o que você faz tem que estar direcionado, tá? Dedicado em ações para Deus. Isso que é o serviço devocional. O serviço devocional significa que você reconhece que você é um espírito e que todo esse mundo material é uma energia de Deus emprestada para você estar aqui nessa escola Terra, e você vai usar toda essa energia para satisfazer o divino. E você vai continuar desfrutando desse mundo, igual todo mundo, você vai fazer tudo, só que você está usando essa energia para Deus. É igual a comida, você vai cozinhar uma comida, em vez de você cozinhar para você, você vai cozinhar oferecendo a Deus para que aquele alimento se purifique e, naturalmente, você passa a ter mais uma energia espiritual atuando na sua vida, o que vai elevar o seu grau de consciência através dessa energia. E temos que seguir assim, nos protegendo, selecionando as pessoas com quem convivemos, né, os alimentos, os tipos de emoções, sempre blindados nessa energia da luz divina que está em nosso coração. E tudo isso depende de você ter o discernimento, que é o uso correto da inteligência. E para essa inteligência atuar de uma maneira perfeita, você tem que ter a sabedoria. Você não pode agir nesse mundo pelo que você acha, pelo que você compreende ou acredita dentro daquilo que é a sua mente limitada, que está sempre te enganando. Você tem que seguir o protocolo do que Deus está falando. Mas você tem o livre-arbítrio de continuar nesse mundo porque você não está interessado em seguir corretamente o caminho de Deus, ou você vai se libertar. O que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, que eu sou o pronto salvador. Tem que ter fé completa nisso. Deus, eu não quero mais continuar nesse mundo, Kali Yuga, todo mundo, né, atualmente falso, todo mundo mentiroso, todo mundo interesseiro, toda essa história que a gente sabe, doença, velhice, medo, guerra, né? Doenças e doenças, e pessoas violentas, tantas coisas, né? O mundo tão feio porque as pessoas escolheram viver sem Deus. Todo mundo querendo desfrutar ao máximo o mundo, né? Mas isso não é generalizado. Há muitas pessoas que estão vivendo em Deus, nesse sentimento, né, de que Deus em mim é tudo. De modo que temos que fazer considerações, né, mais que aliviam, porém, no Bhagavad Gita, o que eu estou querendo dizer aqui, que é o próprio Deus está falando, mas eu sou Deus. Você pode acreditar em Deus, mas quem é Deus? E aí você vai tomar essa atitude de dedicar todas as suas atividades a Krishna e não se afastando de sua devoção a mim. Então, Krishna está falando, você tem que manter essa atenção. Devoção o quê? É uma atenção amorosa. Isso que é devoção, você está sempre meditando em Deus, cantando o nome de Deus, sentindo a presença de Deus em seu coração, mas entendendo todo esse processo, que Deus ele se expande, ele entra no seu coração, quem é ele originalmente, há todo esse conhecimento, vamos dizer assim, mais técnico, filosófico. Porém, para o devoto, ele já está com Krishna, já está sentindo Krishna, nem precisa desse conhecimento mais detalhado. Às vezes uma pessoa, como a gente fala aqui, analfabeta, que só está com esse coração rendido a Deus mesmo, ela é mais pura, ela está mais bem posicionada do que um erudito, né? Um brahmana que sabe todas as escrituras, mas que no fundo mantém aquele ego, né? Eu sou um brahmana, eu sou um Vaishnava, eu sou um devoto de Krishna. Assim, dessa maneira, a minha filosofia é melhor do que as outras. E cada um está no seu estágio. O espírito é eterno.
trilhões de anos aqui nesse mundo é um sopro, né? Todo esse universo aqui, todos os universos, eles se manifestam e se absorvem em Mahavishnu em apenas uma respiração. Então o tempo é relativo. Uma respiração de Deus significa a duração de todos os universos. Então isso é fantástico saber disso, né? E aí nós, com a nossa limitação, com a nossa imaginação, ficamos especulando, e não nos rendemos a Deus. E ele fala, renda-se para que eu possa manifestar na sua vida. Eu quero salvar você da sua ignorância, da sua escuridão mental, da sua soberba intelectual. E aí você acorda. Então o Krishna está falando aqui, ó. Então aqui a gente falou assim, é o processo, aqueles que me adoram, dedicando todas as suas atividades a mim e não se afastando de sua devoção a mim. As pessoas estão se devotando, né? Elas são devotos de artistas, de jogadores de futebol, de entretenimentos, de drogas, de bebidas, de tudo, assim, eles têm essa adoração, né? Pelo país, pela família, tipo assim, uma devoção que Krishna está falando, olha, a devoção tem que ser unicamente para mim, porque vivendo em mim, naturalmente, você vai se devotar a tudo isso, mas com plena consciência. Então a devoção, Krishna fala, não é que ele está falando que Krishna não é egoísta, eu quero que todo mundo se devote a mim e não se devote a nada, mas você tem que entender que tudo é Krishna. Tudo isso que você está se devotando indiretamente é Krishna. Só que isso não vai te libertar do ciclo de nascimentos e mortes, por mais prazer que você tenha nesse mundo, por mais que você desfrute de tudo aquilo que é o objeto, sejam, né, objeto do seu amor, da sua devoção. Então Krishna está falando, você tem que entender que você tem que me adorar diretamente. E é isso que esse capítulo Serviço Devocional está tentando explicar aqui, desde lá da pergunta que a Arjuna fez. Se é melhor adorá-lo como uma pessoa ou como uma energia impessoal. Quem melhor para dar a resposta a essa pergunta? Então, Krishna está falando aqui, você não pode se afastar da devoção a mim. Sempre que você estiver entrando muito no envolvimento da energia material, você tem que falar assim, poxa, eu estou dedicando a minha energia a certas coisas e esqueci de Deus. E essa devoção que eu estou tendo por outra pessoa, ou por qualquer coisa, ou alguma atividade, eu tenho que fazer para Deus. E é isso que nós não fazemos. E por isso estamos sempre no sentimento vazio, frustrado, por mais coisas que realizemos nesse mundo. Você pode conhecer o mundo inteiro, mas nada disso chega perto de você sentar em meditação e entrar em conexão com Deus. Esse é o verdadeiro prazer, o espírito vai ficar ananda, bem-aventurado. E Krishna está ali esperando, e as pessoas vão deixando para outra vida, e agora nós chegamos nessa outra vida, e agora estamos ouvindo aqui essa sabedoria, né? Esperando que pelo menos você use algum tempo aí da sua vida material para se devotar ao divino. Maumaná Madhbhakto, pensa sempre em mim. Madhbhakto, torna-se um devoto meu. Bhakto, de Bhakti Yoga. Né? Bhakto significa amor, né? Um ser que está amando ao Ser Supremo, que é a fonte dele. Aí depois Krishna fala aqui nesse verso, ocupando-se no serviço devocional e sempre, presta atenção, sempre meditando em mim. Você tem que aprender a usar a sua mente para estar sempre pensando em Deus. Aí a pessoa fala, mas é difícil, no mundo tem tantas coisas,
para se fazer, eu não tenho tempo, eu estou sempre agitado, né? O modo da paixão, eu estou sempre agitado, eu estou sempre com preguiça, é o modo da ignorância que não faz, deixa tudo para depois. Então, o modo da bondade, com conhecimento, você tem que fixar, né? Tem que meditar em Krishna. Tem que meditar, simplesmente. Porque é isso que você tem que fazer. E Deus está falando, você tem que meditar em mim. Não estou te obrigando você a fazer isso. Mas se você compreendeu que você é um espírito, que você está vacilando nesse mundo, em mais uma encarnação, nessa forma humana que é maravilhosa, que tem uma inteligência incrível, e você não está percebendo que eu, dentro do seu coração, eu estou te estimulando sempre a meditar em mim. E quando você se rende a Deus, quando essa conexão realmente é feita em pureza de entendimento, ou limpeza da mente, né, do coração, Krishna não deixa você esquecer mais ele, porque você vai ter sentimentos do espírito, sentimentos espirituais. E aí você se enganja, né, engaja na sua vida, fazendo esse serviço devocional, porque você está vivendo em Deus, você quer falar de Deus para outras pessoas, você está vendo as pessoas na escuridão, sofrendo, mesmo aquelas pessoas que possam ter bom karma, mas a vida dela não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado, porque ela não está usando a forma humana para aquilo que é o recomendado por Deus. E essa é a única forma de Krishna, de Vishnu ser o seu pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Você está se interessando por outras coisas, falando que elas são mais importantes do que você gastar seu tempo e energia nessa vivência com Deus no seu coração. Porque a nossa mente, ela é objetiva, né? Para a mente, fala assim, o que eu vou ganhar se eu ficar com Deus? Eu não vou ganhar nada, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para ganhar isso, para fazer aquilo e aquilo, para desfrutar. Eu tenho que aplicar essa energia para seguir a cartilha de um sistema demoníaco que estabeleceu o que é isso. Então, o que o sistema demoníaco fez? Ele tirou o nosso poder de sermos centros ou ímãs magnéticos de tudo aquilo que é benéfico para nós. Ou seja, os acréscimos. Porque se você está vivendo em Deus, você vai viver sua vida naturalmente, em paz, vai fazer tudo o que você sempre fez, só que a diferença é que você está vivendo nessa meditação constante em Deus, fazendo o que for que você esteja fazendo durante, até agora mesmo na sua vida, e essa é diferente, é a questão de uma percepção interna. Aí quando você acordar de manhã, quando você sair da sua casa, quando você estiver no trabalho, você está sempre com aquela vozinha interna, gratidão, Deus, gratidão por você estar me dando essa forma humana, essa mente incrível, essa inteligência que pode captar esse significado do Bhagavad Gita. Obrigado, Deus, agora eu vou ouvir uma aula espiritual, entendeu? Em vez de ficar vendo novela, notícia ruim, BBB, né, que o pessoal fala, enfim, várias coisas que você está gastando só a sua energia e seu tempo. Você não canta uma japa, você não pega uma japa mala ali, Hare Krishna, Hare Krishna, você não faz nada, porque você está idiotizado, essa é a verdade, essa é a palavra, né? Você está idiotizado, você está vivendo num mundo sendo levado pelas possibilidades de um bom futuro que Maia vai prometendo, não, mas daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, olha só essa política, olha isso aqui que está acontecendo, as tecnologias vão chegar, vai tudo ser maravilhoso, mas vai ser maravilhoso para quem? Você está vivendo no seu corpo material, por isso essas coisas te atraem. E se vier tecnologia, se vier tempos bons, tudo bem, vai vir, não tem problema. Se vier tempos ruins, tudo está no gerenciamento divino. Mas você tem que ficar sempre aqui e agora em meditação, em Deus o tempo todo. E a morte pode vir a qualquer momento. Você pode estar aí para morrer amanhã.
né, perder essa forma material, você não sabe, de modo que você tem que ter essa urgência. Eu quero, Krishna, eu quero que você se manifeste no meu coração, mas sem essa coisa fanática, sem querer impor isso para as pessoas. Você simplesmente tem que ter sua vida própria. Ninguém vai te salvar, você que vai escolher esse caminho da salvação. Vivendo em Deus e sempre usando a sua energia e seu tempo para esse lado mais sagrado. E de vez em quando você faz aí as suas besteiras, mas sem perder a consciência. Até que vai chegar um momento que você vai se tornar assim muito puro em consciência e daí você já não vai dar brecha mais para nenhuma saída de energia que tire essa concentração, né? Como Krishna fala aqui, ó, sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim. Né? Então você vai ficar com a mente fixa em Deus. E essa firmeza de concentração, de meditação, decorre, né, ou é decorrente de você estar fazendo toda essa prática espiritual, porque é uma prática de prazer. O único prazer que você pode ter nessa existência material é estar vivendo em atividades relacionadas ao divino, tanto interna quanto externa. Quando você está vivendo em Deus, naturalmente você está sempre manifestando a filosofia divina, dando, né, conselhos, assim como essa aula basicamente é um conselho falando, ó, você tem que acordar porque Deus falou assim, e assado. Mas só que tem pessoas que já estão com essa natureza demoníaca, então tudo que fala em respeito a Krishna, não, mas isso é Krishna, é um demônio, esse negócio é coisa de Hare Krishna, não é o Bhagavad Gita, não importa, entendeu? A religião, Krishna não está combatendo nenhuma religião, ele fala assim, ó, eu sou o Deus de todas as religiões, e você tem que se tornar um devoto, um bhakta, seguir a yoga da Bhakti Yoga, e nesse amor que você estiver sentindo por mim, é que eu vou poder acontecer em você, Deus fala. E esse é o propósito desse capítulo 12, serviço devocional, que do capítulo 7 ao 12 é o recheio do Bhagavad Gita, é onde está a explicação da Bhakti Yoga. E aqui no capítulo 12, Krishna estava finalizando, ele falou assim, oh, é isso. E aí, o que você vai fazer? Então, Krishna está falando, fixe suas mentes em mim. Por que Deus está pedindo isso? Porque a mente é o seu pior inimigo. A mente é que projeta o mundo alterado, pervertido. O mundo de Maya. Maya é a aparência. É aquilo que parece, mas não é. Então você não consegue ver Deus em tudo, o tempo todo na sua vida, porque você só está vendo aquilo que é a sua imaginação de busca por prazer e fuga da dor. Todas as seu mecanismo intelectual de raciocínio é derivado disso. Por isso temos que nos associar com pessoas sábias, que fazem a gente transcender essa dualidade da mente e nos fixar nessa inteligência luminosa, Budi, né? Que Krishna explica aqui no começo do Bhagavad Gita, para que através dessa inteligência, que é gerada pela luz da sabedoria, ou seja, pela realização do espírito e da conexão divina em seu coração, para você seguir a vida nesse mundo até o ponto final, na qual ela está programada, e viver em serviço devocional, onde você está fixo em Deus com a mente e usando a sua mente como um instrumento de passar essa informação para aquelas pessoas que estão vivendo, né, em escuridão completa, ou seja, nos modos da paixão e da ignorância, que são modos muito bem explicados no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Toda essa informação, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, da alma, do espírito, de karma, tudo isso está incluído aqui no Bhagavad Gita. Mas as pessoas não têm interesse em pegar o Bhagavad Gita e estudar. Se Deus fala assim, ó, eu estou aqui falando o Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita é a voz da realidade suprema.
porque é Deus falando. Essa é a diferença do Bhagavad Gita, né, diante de outras escrituras, é que o próprio Deus está falando diretamente. Mas Kali Yuga, espíritos rebeldes, orgulhosos, invejosos, maldosos, maledicentes, egos, né, que vivem em seu pequeno mundo. Uns gostam até de sofrer, porque isso chama atenção. Então esse mundo aqui é um hospício, é uma prisão. E aí Krishna fala, estude, cante o meu nome, que é o processo recomendado para essa era de Kali Yuga. Cante com essa devoção, com esse sentimento de que cantando eu estarei em contato direto com Deus, né, com o amor de Deus, e isso vai me purificar e naturalmente eu vou começar a escolher sempre a liberdade, ser livre dessa matrix, não deixando essa mente contaminada, condicionada, tomar conta da minha vida. Lembrei aqui do Mestre Cristo, né, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse eu sou significa o ser que você é, que todo mundo é. Então, esse eu sou é a representação de que você é o caminho. Qualquer caminho, você pode ter o caminho ilusório ou o caminho da verdade. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade desse caminho e eu sou a vida desse caminho. Todos os dias, quando eu acordo, nessa mente, nesse corpo, representados aqui, né, pelo Bhakti alemão, eu sinto a vida da verdade caminhando, né, na expressão melhor que eu estou tentando viver nessa experiência terra, nessa forma humana. E é isso que você tem que fazer. Isso depende o quê? Do reavivamento constante de você estar unido com Deus. Se você não está unido com Deus, você vai ser enganado o tempo todo. Pode ser que você fique uma semana aí cantando Hare Krishna, ou estudando Bhagavad Gita, até em boa associação com devotos puros. Porém, saiu dali, você não despertou essa avidez, esse avivamento que eu estou falando aqui. Você não avivou isso porque você não traz isso como o seu desejo intrínseco. Eu entendi quem eu sou e agora eu vou fazer, né, de tudo para manter minha mente fixa nos pés de lótus de Deus. E você não vai estar aí brigando com o mundo, brigando com Maya, porque tudo isso é uma ilusão. É uma ilusão, gente, é um teatro, tudo isso aqui. Quando você acende a luz, a escuridão ela só é uma ausência da luz. Mas quando você acende a luz e se torna uma chama, né, maior, você passa a ver que o mundo é essa luz também. Mas sem essa luz o mundo é uma escuridão. E esse que é o jogo, esse que é o mistério da energia material. Esse é o oposto, né? E aí quando você está no ponto transcendental de existência, que é você estar vivendo no espírito, naturalmente a sua emanação através da inteligência vai ser luz. Luz é inteligência vivendo nessa compreensão em Deus. Isso que é luz. E escuridão é você agir com a mente sem inteligência. A inteligência é obstruída, a luz é obstruída, e a inteligência passa a viver a serviço da mente. A inteligência é superior à mente, mas ela passa a viver a serviço da mente. E a mente, ela quer o quê? Ela quer desfrutar do mundo. A mente é o falso ego. Ela quer criar um falso ego para prolongar a existência dela para várias vidas. O falso ego ele não quer ceder. Por isso que Krishna fala, quando você se rende a mim, eu vou e dissolvo o seu falso ego. E aí a sua inteligência ela passa a agir na função superior da mente. E você não é mais enganado, você passa a ser uma testemunha, tanto da sua vida interna, de devoção a Deus, quanto da sua vida externa, onde há a questão toda dessa sobrevivência do corpo, dos relacionamentos, de você criar um personagem, né, ou uma personalidade
mais aprazível, né, modelada dentro desse sistema demoníaco para ir gerenciando bem, como eu lembrei de Jesus, fala assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então é assim que você vai viver, então você não vai ter conflito. Você sabe o que é e o que não é. Isso é discernimento, saber a diferença entre a realidade, né, e a falsidade, ou a ilusão, entre o real e o irreal, entre a luz e a escuridão. Essa é a função da nossa inteligência. E essa inteligência é ativada quando você recebe, por exemplo, a sabedoria do Bhagavad Gita, conforme estamos explicando aqui, né? Então, Krishna, ele está, né, simplesmente mostrando, dentro dessa resposta onde Arjuna pergunta, né, deixa eu ver aqui a primeira pergunta. Arjuna pergunta, quais são considerados os mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em seu serviço devocional ou aqueles que adoram o Brahman impessoal ou imanifesto? Que a maioria das pessoas, naturalmente, aceita Deus como uma energia. Se você for ver todos os chamados mestres espirituais, guias da humanidade, mestres ascensos, eles aceitam essa energia impessoal como Deus. É Deus também, mas Krishna fala, mas eu sou a fonte dessa energia. Aí Krishna, nesse verso, ele está falando, olha, tudo bem que você tenha uma admiração por essa energia impessoal minha, mas eu sou a fonte dessa energia pessoal e você tem que me adorar diretamente, e é isso que eu estou falando aqui nesse verso, respondendo a Arjuna, e você tem que acordar imediatamente e sair dessa ilusão. Então, o impersonalista, ele acaba matando essa devoção por Deus. A Bhakti Yoga jamais vai funcionar no impersonalismo. O impersonalismo é muito ligado aos gyanis e yogis, aqueles que buscam Deus através do conhecimento. Porém, Krishna fala, não, Bhakti Yoga, você tem que buscar Deus pelo amor. É o coração que tem que encontrar Deus, não é a mente que tem que encontrar Deus. A mente, ela sempre vai concluir que Deus é uma energia. É isso que Krishna fala. Agora, o coração vai entender essa relação eterna que nós temos com Deus, tanto aqui nesse mundo material, já que estamos, né, voltando para o mundo de Deus, e nesse estágio humano, temos que aprender a viver nesse mundo em serviço devocional. Dessa imersão da consciência fixa o tempo todo nos pés de lótus de Deus, no seu santo nome, nos seus passatempos, na sua sabedoria, na sua associação. Em tudo aquilo que você faz nesse mundo material, você passa a viver de uma forma completamente diferente, mesmo fazendo as mesmas coisas, você está vivendo completamente diferente do que uma pessoa que possa até estar fazendo coisas, entre aspas, assim, melhor do que você, porém, ele não está vivendo na consciência divina, no espírito. E aí isso é o modo da bondade. O modo da bondade é o modo da caridade, o modo do conhecimento, o modo onde a pessoa é feliz materialmente nesse mundo, está tranquila. Mas isso aí não resolve nada. Você tem que simplesmente entrar nesse estado, é bom, modo da bondade, mas tem que ir para o modo da bondade pura, conforme Krishna recomenda. E esse modo da bondade pura é você se situar exatamente nessa inteligência que eu estou falando, que é chamada Buddhi. Por isso que Siddhartha Gautama, ele atingiu o quê? O estado de Buda. A iluminação, a inteligência, que significa luz. Então, Buda atingiu esse estado de luz. E daí, quando você atinge esse estado de luz, é quando você vai perceber, através da sua iluminação, a presença de Deus dentro do seu coração. E por isso, Krishna, ele veio como Chaitanya Mahaprabhu,
há 500 anos atrás aqui, né? Chaitanya, Nityananda, Adwaita, Gadadhara e Srivasa, que representam toda essa estrutura do amor no mundo espiritual. Krishna, né, vindo e mostrando assim misticamente para nós como entrar em contato com a natureza amorosa dele. E aí existe uma escritura chamada Chaitanya Charitamrita, parece que tem uma Chaitanya Chandramrita também, não me lembro muito bem o nome, que fala sobre a vida do Senhor Chaitanya, de modo que se você usa a sua mente, a sua inteligência para imergir nesses tópicos amorosos de Deus, Deus no seu coração, ele vai se revelando para você entre linhas ali daquilo que você está lendo. A nossa inteligência é ativada naturalmente, porque você é eternamente um servo amoroso de Krishna no mundo espiritual. Só que agora você caiu nesse mundo material, esqueceu de você mesmo, esqueceu de Deus, e você se tornou um servo, né, amoroso, ou um servo revoltado do mundo material. Você virou um servo de Maya. E aí o Senhor Shiva está ali por trás, controlando tudo, né? Senhor Shiva é o que controla o falso ego. Essa energia do falso ego é o Senhor Shiva. Por isso que Maya é a esposa do Senhor Shiva. Então, e o Senhor Shiva, nas escrituras, é dito que ele é o devoto mais elevado de Krishna, de Vishnu, nesse mundo material. Então, o Senhor Shiva é essa energia. E a gente vai entendendo esses arquétipos, né? Essa mitologia, chamada mitologia hindu, mas isso é real. O Senhor Brahma é o nosso poder criador. Então vamos cocriar todos os dias com Deus, já que somos deuses em potencial, partes fragmentárias, integrantes de Krishna, de Deus, vamos usar esse nosso poder que é retirado pelo sistema demoníaco para criarmos um mundo de acordo com como eles querem, nos valores que eles implantam. E aí tem toda uma manipulação. E nós, tendo essa sabedoria do Bhagavad Gita, fica muito fácil sair desse controle, dessas necessidades, carências emocionais e psicológicas, porque estamos confusos. Quando você entra na dimensão do Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita é Krishna manifestado na forma de literatura, imediatamente você escapa das garras desse sistema que faz parte desse controle de Kali Yuga. Você tem que desejar ser controlado apenas por Krishna. E Krishna, quando está com você, ele te ensina a você ser independente no seu próprio autocontrole de amor para estar sempre com ele. Krishna, ele não é um carrasco, como é o sistema demoníaco, né? Onde você vive numa rotina deprimente para ter mais e mais e mais. E Krishna não, Krishna ele é o Senhor da docilidade, o Senhor da misericórdia, o Senhor do amor puro. Simplesmente ele está aqui no seu coração, você caminhando com ele, e simplesmente você tem que tomar uma decisão para que ele seja o Senhor da sua vida, porque você é uma parte dele, não há como ser diferente, você não pode ser Senhor de nada. Você é um servo eterno. E sendo um servo de Deus, você vai ser o Senhor o quê? Da sua mente. E dentro da sua mente você vai projetar um mundo adequado à sua sabedoria para que as suas necessidades espirituais sejam supridas perfeitamente. E enquanto você está aqui, você também vive a sua vida material, como Krishna fala no Bhagavad Gita, de uma maneira moderada, né? Não sendo assim, um fanático, ou crítico, ou julgando todo mundo, mas você vive uma vida em paz. E dentro desse posicionamento você tenta passar essa energia para as outras pessoas. Ok? Então aqui, ó, e o significado de Srila Prabhupada, a gente pode até falar na outra aula. Então eu espero que vocês tenham, né, assimilado essas palavras e que possamos aí ir tranquilo. Vamos tranquilo, Deus é tranquilo. Deus não está aí te forçando, não.
simplesmente cante, né, o santo nome de Deus, se você realmente se render aos pés de lótus de Krishna, porque ele veio como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu para ensinar esse processo. Estude, esteja sempre estudando o Bhagavad Gita, medita, né? Essa é a meditação, cantar o santo nome é a meditação em Deus na era atual. Você fecha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, né? Medita na forma de Deus, medita nos passatempos de Deus, gasta um pouquinho do seu tempo e energia para viver nesse aspecto de gratidão. Fecha os olhos um pouco, os sentidos do mundo externo, para de receber tanta informação negativa, certo? E aproveita a sua vida. Aproveitar a vida significa que você está conquistando a sua alma, não está perdendo a sua alma para o mundo. E a conquista da alma está exatamente no resumo desse verso que o Senhor Krishna falou, né? Pensa sempre em mim, torne-se meu devoto. Ok? Um beijo no coração, muita luz para vocês, muita paz. Que o Senhor Deus, Krishna Vishnu, os oriente adequadamente a seguir essa vida com muito entusiasmo e sabedoria e amor. Haribo!